50 frases de Augusto Cury. Os suicidas, mesmo os que planeiam a morte, não querem se matar, mas matar a sua dor. O silêncio é a oração dos sábios. Muitos vivem apenas porque estão vivos. Vivem sem objetivos, sem metas, sem ideais, sem sonhos. Não sabem como lidar com as suas fragilidades e lágrimas. Sabem lidar com os aplausos, mas desesperam-se diante das vaias. Subscreve o meu canal YouTube e ativa o sino para ficar a par dos novos vídeos. Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível. Se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com um confronto. Procure as janelas. Lembre-se da sabedoria da água. A água nunca discute com os seus obstáculos, mas os contorna. Quando alguém o ofende ou frustrar, você é a água e a pessoa que o feriu é o obstáculo. Contorne-o sem discutir. Aprenda a amar sem esperar muito dos outros. Ser feliz é deixar-se a vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar. Os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. A mente humana é como o pêndulo do relógio que flutua entre a razão e a emoção. Nossa capacidade de tolerar, solidarizar-nos, doar-nos, divertir, criar, intuir, sonhar é uma das maravilhas que surgem desse complexo movimento. O amor é seu melhor fruto. Devemos ter cuidado com os desvios desse pêndulo. Vocês podem calar a minha voz, mas não os meus pensamentos. Vocês podem acorrentar o meu corpo, mas não a minha mente. Não serei plateia desta sociedade doente. Serei autor da minha história. Os fracos querem controlar o mundo. Os fortes, o próprio ser. Os fracos usam as armas. Os fortes, as ideias. Subscreve o meu canal YouTube e ativa o sino para ficar a par dos novos vídeos. Lembre-se que Jesus Cristo, um ser humano igual a você, passou pelos mais dramáticos sofrimentos e os superou com a mais alta dignidade. Seja um apaixonado pela vida como ele foi. Lembre-se que, por amar apaixonadamente a humanidade, ele teve o mais ambicioso plano da história. Nesse plano, você é uma pessoa única e não mais um número na multidão. O pessimismo é um câncer da alma. Não devemos enxergar apenas com os olhos da face, que só captam a luz exterior, as ondas eletromagnéticas. Precisamos também enxergar com os olhos do coração, que captam os pensamentos e as emoções das pessoas. Vivemos numa sociedade consumista, uma sociedade de desejos e não de projetos existenciais. Ninguém planeia ter amigos, ninguém planeia ser tolerante, superar fobias, ter um grande amor. Mais sábios que os homens são os pássaros. Enfrentam as tempestades noturnas, tombam de seus ninhos
sofrem perdas, dilaceram suas histórias. Pela manhã, têm todos os motivos para se entristecer e reclamar, mas cantam agradecendo a Deus por mais um dia. E vocês, portadores de nobre inteligência, que fazem com as suas perdas? Um ser humano inteligente discute ideias. Um ser humano mediano discute comportamentos com factos, estilos e conceitos. Um ser humano superficial discute pessoas, quer dizer, suas roupas, projeções, imagem. Aonde vocês se encontram? Nada é tão perigoso para aprisionar a inteligência do que aceitar passivamente as informações. Subscreve o meu canal YouTube e ativa o sino para ficar a par dos novos vídeos. Temos que reconhecer humildemente: desenvolvimento tecnológico não trouxe o desenvolvimento psíquico esperado. Algumas coisas melhoraram, outras pioraram. Transtornos emocionais, solidão, crise de diálogo. A vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser um aluno. Não estamos nos tempos da escravidão física, mas milhões de pessoas são escravas dos próprios pensamentos. A maior represália contra um inimigo é perdoá-lo. Se o perdoarmos, ele morre como inimigo e renasce a nossa paz. O perdão nutre a tolerância e a sabedoria. Alguns afirmam categoricamente que Deus não existe sem nunca ter feito um mapa dos confins do universo, sem nunca ter penetrado nas micropartículas de todos os átomos, sem nunca ter tomado as asas do tempo e percorrido o tempo indecifrável do passado. Se são tão limitados, mas fazem uma afirmação tão grande, são deuses. Só um Deus tem tamanha convicção. Tantos estão à procura do grande amor e encontrá-lo é possível. Só não se deve esquecer, jamais, que você poderá ter o melhor parceiro ao seu lado, mas será infeliz se não tiver um romance com a própria vida. Contudo, para alcançá-lo, terá de deixar de ser escravo dos padrões de beleza do sistema, amar-se intensamente, aceitando-se como se é. Não deixe as frustrações dominarem você. Domine-as. Faça dos erros uma oportunidade para crescer. Na vida, erra quem não sabe lidar com os seus fracassos. Os fortes usam as ideias, enquanto os fracos as armas. Por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Ninguém agride os outros sem primeiro se auto-agredir. Ninguém faz os outros infelizes se primeiro não for infeliz. Estamos mórbidos e cronicamente insatisfeitos. A indústria do entretenimento explode desenvolvimento e a indústria dos tranquilizantes explode em crescimento. A vida é um grande espetáculo. Vale a pena vivê-la, apesar de todas as suas dificuldades. Um vencedor não pode estar na plateia. Tem de estar no controle de sua vida. Jamais diga: o que estou fazendo neste mundo maluco? Não pedi para nascer. Não é verdade. Você optou por nascer. Você não foi fruto passivo do seu pai e da sua mãe. Você implorou para nascer, lutou para nascer, batalhou para ter o direito à vida. A vida lhe pertence. Você decidiu geneticamente por ela. Agora precisa de decidir intelectualmente. A sabedoria de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência do que não sabe. Você tem esta consciência? Não serei plateia dessa sociedade doente, serei autor da minha história. Jamais peça para alguém amá-lo. Jamais peça para alguém admirá-lo. Amor, admiração, bem como respeito, são construídos sem pressão no solo insubstituível da liberdade.
são frutos de imagens construídas nas janelas mais íntimas do inconsciente. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno da sua inteligência. Sem sonhos, os monstros que nos assediam, estejam eles alojados na nossa mente ou no terreno social, nos controlarão. O objetivo fundamental dos sonhos não é o sucesso, mas nos livrar dos fantasmas do conformismo. A maior aventura de um ser humano é viajar. A maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo. E o modo mais emocionante de realizá-lo é ler um livro, pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros, mas é pouco útil para quem não saber ler nas entrelinhas e descobrir o que as palavras não disseram. Cada ser humano possui uma beleza física e psíquica original. Aprenda diariamente a ter um caso de amor com a pessoa bela que você é. Desenvolva um romance com a sua própria história. Não se compara a ninguém, pois cada um de nós é uma personagem única no teatro da vida. Não refreie as lágrimas. Chore tantas vezes quantas desejar, mas não lamente desesperadamente sua perda. Ao contrário, honre-o, vivendo com maturidade. Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. As sociedades modernas tornaram-se grandes hospitais psiquiátricos onde o normal é ser doente. Desejos morrem diante das perdas e contrariedades. Sonhos criam raízes nas dificuldades. Nossos maiores inimigos estão dentro de nós. A violência gera violência. Os fracos julgam e condenam, porém, os fortes perdoam e compreendem. Os ricos não são os que têm posses, mas os que alargam as fronteiras da sua emoção e têm autocontrole. Cada doença pertence a um doente. Cada doente tem uma mente. Cada mente é um universo infinito. Não é possível destruir o passado para reconstruir o presente, mas é possível reconstruir o presente para reescrever o passado. Muito obrigado por chegares até ao fim deste vídeo. Te desejo muito amor e sucesso para ti.